E aí, pessoal, beleza? Na sequência de hoje, a gente vai iniciar o estudo de um outro sistema dinâmico caótico que envolve, por exemplo, o crescimento de uma população de coelhinhos. O bicho dela é o coelhinho do meu vizinho, que é muito atrevido. Já anda falando que vai comer o bicho. A minha prima não sai mais de casa, não quer fazer nada, só agarrada no bicho. É o seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Seu vizinho que quer comer meu Minha prima se acaba desse... O que eu vou introduzir para vocês hoje é o que a gente chama de equação logística ou mapa logístico. É um modelo simplificado, bem simplificado, para estudar o crescimento de uma população em anos posteriores, dado o seu valor em anos passados. E olha, negócio é bonito, viu? É bonito e é maluco. Então, se você gosta de boniteza e de maluquice, já pode ir deixando seu like, pode ir se inscrevendo, porque o vídeo de hoje, rapaz, tá brabo. Mas vamos deixar de enrolação e vamos ver logo que equação é essa. A equação logística, ela tem essa cara aqui, ó. Esse x que vocês estão vendo, ele é uma fração que representa o quanto a população está perto do seu valor máximo, o quanto ela está próximo de ser extinta. E esse é um valor entre 0 e 1, sendo que se ele for igual a 1, significa que a população vai ser extinta no próximo ano. O que faz total sentido matemático, porque observe que se xn for igual a 1, esse termo aqui vai se anular e vai anular todo o resto da equação, o que significa que todo mundo vai morrer. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês nessa equação é que o tempo nela não é mais uma variável contínua, e sim uma variável discreta. Ou seja, o valor dessa função não vai mais estar definido para todos os intervalos de tempo. Então, por exemplo, não faz sentido eu perguntar qual é o crescimento dessa população depois de 6 meses, 2 horas, 43 segundos e 23 milésimos da última medida. Porque agora o valor dessa função só vai estar definido em intervalos discretos, ou seja, de ano em ano, ou de mês em mês, de década em década, o que você preferir. Então eu leio essa equação da seguinte maneira. A população relativa de, por exemplo, coelhos no próximo ano vai ser igual a R vezes a população relativa deste ano, vezes 1 menos a população relativa desse ano. Sendo que o R é uma constante que vai determinar as condições do ambiente. Agora vamos iterar essa equação para vocês verem que negócio massa. A propósito, iterar uma equação ou realizar uma iteração significa realizar o seguinte processo. Eu pego um valor, coloco na equação e ele vai me dar um resultado. E aí eu pego esse resultado, coloco na mesma equação e vai me dar um outro resultado. Eu pego esse outro resultado, coloco na equação de novo e aí vem outro resultado diferente e por aí vai. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. E cada vez que eu repito esse processo, eu digo que eu realizei uma iteração. Então, para fazer isso, eu vou utilizar um programinha cujo link eu deixei aqui na descrição para vocês poderem brincar um pouquinho comigo também. Vamos lá? Esse programa é bem simples de usar. Aqui eu escolho o número de iterações que eu quero. Aqui o meu x0, a minha condição inicial. E aqui o meu parâmetro r. Eu vou deixar tudo nesses valores que estão aqui. E vamos observar o que acontece. Veja só, a gente percebe que o sistema ele vai se aproximando de um valor. Ele começa aqui em 0,2 e depois vai se aproximando desse valor, que no caso é, vamos ver aqui, é 0,3333, aproximadamente 0,33. E se eu tentar com outro valor inicial, por exemplo, 0,6, com esses mesmos parâmetros aqui, com o mesmo parâmetro R, eu vou perceber que o meu sistema ele vai se aproximando do mesmo 0,33. Porque nesse caso eu digo que esse 0,333 é um ponto fixo estável, ou um ponto fixo atrativo. E vocês vão ver que qualquer condição inicial que vocês colocarem para R igual a 0,5 vai se aproximar de 0,333 também. Agora vamos variar o valor de R aqui. Eu vou colocar agora R igual a 3,1 e vamos ver o que acontece. Olha só, agora o sistema ele está oscilando entre dois valores. Eu tenho no caso dois pontos fixos que são 0,76 aproximadamente e 0,55. Então o sistema ele fica oscilando entre esses dois valores e mais uma vez, qualquer condição inicial que eu colocar para o valor de R igual a 3,1 vai ficar oscilando entre esses dois valores. Agora eu vou colocar R igual a 3,5. Vamos ver o que acontece. Olha só, mais uma vez um comportamento periódico.
Só que dessa vez o período é igual a 4. Ó, eu começo aqui, eu levo 1, 2, 3, 4 passos para voltar para onde eu iniciei. Ele fica oscilando entre 4 pontos diferentes. E mais uma vez, o mesmo comportamento, se eu variar as condições iniciais para o mesmo valor de R, eu vou observar o mesmo comportamento periódico. Até agora nenhum caos, né? Só comportamento periódico, estável, previsível. E eu recomendo que você faça uma brincadeirinha. Pause esse vídeo e vá lá no programa brincar um pouquinho, variando os valores de R e observando o comportamento desse gráfico. Variando bem pouquinho, colocar R igual a 3,6, depois 3,7, 3,8 e vá observando os períodos, tentando contabilizar. Faça isso até chegar em R igual a 4. Você vai ver, se você fizer isso, que os períodos eles vão ficando mais longos e mais difíceis de se perceber. Agora, quando chega em R igual a 4, meu irmão, o negócio fica virado na moléstia. Olha, vamos fazer uma aposta aqui. Eu dou 800 conto para quem me apontar um comportamento periódico na equação logística com R igual a 4. Os 800 conto que eu ganhei no jogo do bicho, eu juro que eu dou. Não acha período nenhum não, meu filho. Porque quando o R é igual a 4... é que o negócio começa a ficar esquisito. Tá acreditando não? Vou mostrar pra você. Acompanha aqui, ó, repare só. Então vou pôr aqui R igual a 4.0 e vamos plotar esse gráfico. Olha que doidice. Não tem comportamento periódico algum, como eu já havia falado. E esses pontos são completamente imprevisíveis, digamos assim. Você não consegue encontrar um padrão neles, como a gente conseguia para valores menores de R. Vou aumentar aqui o número de iterações para vocês verem. Aqui, se você olhar de relepada, até parece que tem um comportamento periódico, mas ó, esses pontos eles são bem diferentes e logo depois a diferença se acentua mais. Enfim, não tem nenhum padrão repetitivo aí e é uma completa doidice. Ok, a gente já deu um passo em direção ao caos com esse comportamento doido, imprevisível. Mas para caracterizar como caos mesmo, a gente precisa observar a dependência sensitiva das condições iniciais. Será que esse sistema possui? Vamos testar! Vamos testar utilizando mais um outro programa que eu deixei na descrição, que permite comparar as condições iniciais. Repare! Então bora lá, aqui eu coloquei duas condições iniciais bem próximas, que é 0,3 e 0,31, para R igual a 4, vamos ver o comportamento desse gráfico. E olha, elas até iniciam mais ou menos juntas, mas depois vai virando a doidice novamente. Aqui elas ficam juntas por um tempinho de novo, e depois volta para a doidice. Aqui embaixo vocês podem ver um gráfico que mostra a diferença entre as duas condições à medida que as iterações vão ocorrendo. Aqui elas começam juntas, começam mais ou menos juntas, começaram a divergir, virou a doidice, virou mais doidice de novo, estão vendo? Aqui fica junta por um tempinho novamente, vira a doidice novamente. E para vocês se convencerem que a dependência é sensitiva mesmo das condições iniciais, vamos aumentar ainda mais aqui, ó, o número de zeros para a diferença ficar menor ainda entre essas condições iniciais. Vou colocar 4 zeros. Vamos ver? Olha só. Começam juntas, mais ou menos juntas, né? Chega um dado momento, já começa aqui a divergir e depois vira doidice de novo. Vamos aumentar o número de iterações para vocês verem mais doidice acontecendo. Olha. Chegou aqui, você não sabe dizer o que é que tem a ver o cu com as calças. E aqui o gráfico, vixe, meu Deus do céu. Que loucura. Loucura, loucura, loucura. Então, cá está o caos e o efeito borboleta como nós o conhecemos. Imagine só uma situação concreta em que você quisesse medir o crescimento de uma população numa ilha e aí você registrasse a condição inicial como sendo 0,3, só que na verdade ela era 0,300001. Isso é uma diferença que nenhum cristão de Deus é capaz de identificar. Mas é por conta dela que a sua medida vai ter um erro gigantesco a longo prazo. Eita caos velho doido, né não? Agora, um negócio que eu acho muito massa é que essa equação ela é uma fonte determinística de aleatoriedade. Sério, ela é até usada em certos códigos como sendo um algoritmo para gerar números aleatórios em um computador. É muito legal, repare só. Eu vou usar aqui um artifício de algo que a gente chama de dinâmica de símbolos. Eu vou fazer o seguinte, nessa equação, para cada x menor do que 0,5, eu vou chamar isso de R. E para cada x maior ou igual a 0,5, eu vou chamar de L.
E aí, ao invés da gente estudar o comportamento de certa condição inicial, olhando para os valores dela na equação, a gente vai estudar olhando para uma sequência de R's e de L's. Então, digamos que para certa condição inicial, eu possua uma sequência que corresponde a R, R, L, R, L, L, R. Existem incontáveis condições iniciais que podem dar origem a essa sequência. Mas aí, se eu adicionar mais um termo a essa sequência, o número de condições iniciais que pode dar origem a ela fica um pouquinho menor. E quanto mais termos eu vou adicionando na sequência, mais restrita fica esse número de condições iniciais, de uma forma que, se eu fizer o número de termos na sequência tender ao infinito, só vai existir uma condição inicial que pode dar origem a essa sequência infinita. Então, o que eu estou querendo dizer é que a informação contida numa sequência de símbolos infinitas, para o parâmetro que a gente colocou, é a mesma informação contida nas órbitas da equação logística para a sua condição inicial correspondente. Agora, a gente vai se concentrar em um outro sistema, que é o lançamento de uma moeda. No caso da moeda, eu tenho duas possibilidades, cara ou coroa, que eu vou chamar respectivamente de H e T. Então, se fosse possível eu ficar jogando essa moeda por um tempo infinito e anotando todos os resultados, eu ia obter uma sequência infinita de Hs e Ts. Se a gente analisar estatisticamente essa sequência infinita, a gente vai perceber umas coisas interessantes. Por exemplo, a probabilidade de eu achar uma subsequência de duas letras, sejam elas HH, HT ou TH e por aí vai. A probabilidade de eu encontrar um desses padrões nessa sequência infinita é de 1 sobre 4. E se eu considerar uma subsequência maior de 3 letras, por exemplo, HHT, HTH, HHH e por aí vai, a probabilidade de eu encontrar qualquer um desses padrões dentro da sequência infinita é de 1/8. E se for uma sequência de 4 letras, qualquer sequência de 4 letras, a probabilidade de eu encontrar ela lá é de 1 sobre 16. E o padrão vai se repetindo. Se forem 5 letras, vai ser 1 sobre 32, depois 1 sobre 64 e por aí vai. E por conta disso, pelo fato de que qualquer subsequência de N lançamentos consecutivos é igualmente provável de ocorrer dentro dessa sequência infinita, eu garanto que essa minha sequência infinita é aleatória. Agora, o negócio massa é que a equação logística, quando R é igual a 4, apresenta esse mesmíssimo comportamento quando a gente estuda a sua sequência de símbolos. Pense um pouco sobre o que isso quer dizer. Eu estou falando para vocês que a equação logística, uma equação matemática e determinística, é tão aleatória quanto o lançamento de uma moeda. Oxe, mas se é determinístico, não é aleatório, né? Ou é uma coisa ou é outra. Tem como ser os dois ao mesmo tempo. O lançamento de uma moeda tem como ele ser determinístico, mesmo sendo aleatório? Meu Deus! E se, na verdade, ele só parecer aleatório, mas não for? O que é que define se alguma coisa é aleatória ou não? Calma, fia. Fica calma aí. Bebe uma aguinha. Suas perguntas vão ser respondidas no próximo vídeo, na próxima semana, com mais um Saber Vale Tudo. E sacode. Só Deus é bom e podemos confiar, pois Ele é a verdade e a vida.